Gostaria de começar essa noite fazendo uma pergunta. Quem aqui se considera uma boa pessoa? Pode, fique sem vergonha, gente. Não que você tenha que ser sem vergonha, mas não tenha vergonha. Quem se considera uma boa pessoa? Certo? Mas você é uma boa pessoa comparado a quem? As pessoas que nos cercam. Boa resposta. Então, por que eu estou falando isso? Vou aqui comparar. Tenho aqui 2 garrafas d'água. Uma a Carol trouxe para mim, glória a Deus pela vida da Carol, que estava lacrada. Ela abriu e teve que ficar comigo. Só que essa água aqui, ninguém nunca colocou a boca nessa garrafa. Então, tem alguém com sede, quer essa água? Se não tiver, tudo bem. Ninguém bebeu aqui, nunca. E eu tenho certeza que se eu der essa garrafa para qualquer um de vocês, vocês vão beber. Vocês não têm preconceito, ninguém nunca bebeu aqui. Já essa garrafa, eu estou usando ela há umas 4 semanas, pelo menos. Então, já tem saliva no bico dela, deve ter saliva no fundo dela. E eu tenho praticamente certeza de que só uma pessoa, talvez 2 ou 3, que meus pais estão aqui, e a minha esposa que está ali, vão beber dela, talvez. Como eu falei que tem saliva, todo mundo vai ficar com nojo e não vai beber. Então, dessas garrafas, essa aqui é boa, essa não. Porque essa é separada, ninguém nunca bebeu dela. Essa não. Certo? Então, esse é o tipo de comparação que nós fazemos. Nós olhamos para as pessoas e aí a gente fala, olha, eu sou bom em alguma coisa. Fulano não é bom nisso que eu sou bom. Então, eu sou uma pessoa boa. Só que a gente se esquece que fulano também é bom em alguma coisa que nós não somos. Talvez eu tenha um pecado de estimação, que eu estou apegado a ele, está repreendido em nome de Jesus. E aí você não, e você olha para mim e fala, comparado ao Lucas eu sou bom. Meu nome é Lucas, tá? Quem não sabe. Comparado ao Lucas eu sou bom. Só que, comparado a mim você é bom. Comparado a quem está do seu lado você é bom. Só que nós aprendemos com a palavra que não é bem assim. E eu gostaria de abrir com vocês Romanos no capítulo 3. E nós vamos ler o capítulo 3 praticamente inteiro. Então, se você não gosta muito de ler, nós estamos juntos, porque eu também não gosto muito, mas eu leio porque eu preciso de Deus. Diz assim, capítulo 3 de Romanos. Qual é então a vantagem do judeu, ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos ou a palavra de Deus, as profecias de Deus. E então, se alguns não creram, será que a incredulidade deles anulará a fidelidade de Deus? De modo nenhum. Seja Deus verdadeiro e todo ser humano mentiroso, como está escrito. Para que sejas justificado nas tuas palavras e venha a vencer quando fores julgado. Mas se a nossa injustiça evidencia a justiça de Deus, que diremos? Seria Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo em termos humanos. E claro que não, do contrário. Como Deus julgará o mundo? E se a minha mentira faz com que aumente a verdade de Deus para a sua glória, por que ainda sou condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que fazemos, pratiquemos o que é mal, para que nos venha o que é bom? A condenação destes é justa. Que se conclui, ou qual a conclusão? Temos nós alguma vantagem? Somos nós melhores que alguém? Não, de forma nenhuma.
pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus, quanto gregos, quanto brasileiros, quanto norte-americanos, estão debaixo do pecado, como está escrito: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda e não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem e não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua enganam, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura, e os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus, porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem, necessitam da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde fica então o orgulho? Foi totalmente excluído. Por meio de que lei? A lei das obras? Não, pelo contrário, por meio da lei da fé. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei, de ser bom ou não, conforme seus próprios conceitos. Ou seria Deus apenas Deus dos judeus? Será que não é também Deus dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará o circunciso a partir da fé e o incircunciso por meio da fé. Anulamos então a lei por meio da fé? De modo nenhum, pelo contrário, confirmamos a lei. A gente leu o texto de Romanos 3, glória a Deus, e aqui eu aprendi algumas coisas. A primeira é que Deus é o nosso parâmetro. Então, se algum dia alguém falar para você, você é uma pessoa boa, pensa primeiro, comparado a quem? Deus é o nosso único parâmetro. Segundo apontamento, a lei de Deus revela sua plena retidão e evidencia o nosso pecado. Então, a lei de Deus revela como Ele é perfeito, revela o coração e o caráter de Deus, e tendo Ele por parâmetro perfeito, eu olho para mim, e aí eu percebo que eu sou pecador. Você pode repetir isso comigo? Diante de Deus, eu sei que eu sou pecador, que eu sou falho. Então isso já nos impede de nos comparar com o nosso próximo. Porque se a gente olhar para o nosso próximo, conforme os nossos olhos, a gente vai enxergar um monte de defeito e talvez a gente se ache santo o suficiente. Mas santo é o Senhor. E comparado a Ele, quem somos nós? Terceiro ponto, somos incapazes de nos salvar, o que evidencia a nossa necessidade de um Salvador. Isso está do verso 21 ao 26. E o quarto ponto, somos justificados por meio da fé em Cristo Jesus, sendo que esta fé genuína não anula a lei, mas confirma. E isso daqui eu oro para que isso abra os nossos olhos, para a gente entender que
confiar em Jesus e desfrutar da graça de Deus não nos impede de buscar ser santos, buscar santidade. Porque às vezes a gente fala, não, eu vivo na época da graça, agora eu não preciso ofertar mais, eu não preciso amar o meu próximo tanto assim, sabe? Eu não preciso jejuar, eu não preciso orar, eu não preciso ler tanto a Bíblia igual o pessoal lia, porque os judeus, eles eram malucos, eles decoravam, quando eles eram crianças, eles já decoravam os 5 primeiros livros da Bíblia. Eu não preciso disso, não preciso ler a Bíblia, para quê? Jesus já me salvou, Jesus já fez tudo. Só que no final do texto, fala que a fé no Senhor, ela não anula a lei, mas ela confirma. Então, se a nossa fé não está confirmando a lei de Deus, a vontade de Deus, a santidade de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus, tem alguma coisa errada. A nossa fé está na pessoa errada. Talvez a gente está se comparando com o nosso próximo e não com o Senhor. Então, a nossa fé em Jesus, ela tem que testemunhar quem é o Senhor. Isso principalmente quando o próprio Jesus, que veio para derramar a graça e liberar a graça de Deus sobre nós, subiu a régua de o que é certo e o que é errado. Isso a gente vai aprender lá em Mateus, no capítulo 5. Gostaria que vocês abrissem comigo. Nós vamos ler do verso 17 em diante. Aqui é o sermão de Jesus, o sermão da montanha. Jesus ele começa falando sobre as bem-aventuranças. Depois ele nos instrui a ser sal e luz. E aí no verso 17, Jesus ele começa a confirmar a lei do Senhor, a lei do Pai, e ele fala algumas coisas que são interessantes. Ele diz assim: não cuideis ou não pensem que eu vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruir, mas eu vim cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Isso daqui é sensacional, porque pensando que nós nos comparamos com as pessoas, e às vezes a gente pensa que a gente é bom, e se a gente olhar, talvez hoje, eu fiquei o dia quase todo dentro da minha casa, e aí eu posso analisar o meu dia hoje e falar: pai, hoje eu não pequei. Talvez você ficou dentro da sua casa, e você pensou: hoje eu não pequei. Certo? Talvez, não sei, se alguém já ficou assim algum dia. Eu já fiquei assim algum dia, fiquei pensando nisso. Mas aí olha o que Jesus fala assim, no verso 21. Ouvis o que foi dito aos antigos: não matarás. Alguém matou alguém hoje? Vou baixar a mão que eu não matei também. Mas qualquer um que matar será réu do juízo. Eu, porém, vos digo que, qualquer que sem motivo se encolerizar ou se irar contra o seu irmão, será réu do juízo. E qualquer que disser ao seu irmão, raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Então, Jesus ele subiu o padrão no sentido de que eu não matei ninguém, mas se eu me irar com alguém, é como se eu tivesse matado. Verso 23. Portanto, se trouxeres a oferta ao altar,
e se lembrar de que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe ali diante do altar a tua oferta e vai se reconciliar primeiro com seu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Isso daqui já é mais terrível. Porque ninguém que matou ninguém hoje, mas a gente veio ofertar ao Senhor. E aí, se a gente lembrar que tem alguém que está bravo com a gente, a palavra fala, deixa a sua oferta aí do lado e vai lá conversar com ele e se reconciliar, porque senão a sua oferta não vai ser aceita de verdade. Por mais que você ofertou, a oferta ficou aqui, mas a oferta flui do coração, ela representa o seu coração. E se a gente olhar para nós hoje, será que o nosso coração está como uma oferta agradável ao Senhor, baseado no que Jesus disse? Verso 25, concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te lancem na prisão. Em verdade te digo que, de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Vamos ler, verso 21 ao 24, nós já lemos, né? Agora do verso 27 ao 30, ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério? Essa pergunta eu não vou fazer, tá bom? Para ninguém levantar a mão, você e Deus. Eu, porém, vos digo que, qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, ou seja, qualquer homem que olhar para uma mulher com cobiça, ou qualquer mulher que olhar para um homem com cobiça, já em seu coração cometeu adultério. Então, o pensar já é adulterar. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira-a para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o seu corpo lançado no inferno. Verso 38 ao 42. Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer um te bater na face direita, oferece também a esquerda. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa, e qualquer que te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser tomar emprestado de você. Vocês estão entendendo, gente? Estão comigo? Verso 43 ao 47. Ouviram o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, Jesus Cristo, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Porque se você amar os que te amam, que galardão você vai ter? Não fazem assim os publicanos a mesma coisa? E se vocês saudardes, ou falar, e aí, beleza? Unicamente, só para os seus irmãos, o que vocês vão fazer demais? Os publicanos não fazem assim também? Sede, pois, perfeitos, como quem é perfeito? Sede, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então aqui nós acabamos de ler sobre homicídio, adultério, vingança, amor aos inimigos e sobre o padrão de perfeição, aquele a quem nós temos que olhar.
E eu sei que a gente olha para referências, pessoas que a gente percebe que você olha para fulano e fala, fulano é bênção, ele é santo, ele busca ao Senhor. Mas ele ainda não é o nosso padrão. Então eu oro para que todo tipo de idolatria que a gente tem em relação a alguma pessoa, que a gente olha e fala, essa pessoa, eu quero ser igual a essa pessoa. Não faça isso. O nosso padrão é o Senhor. Porque a palavra do Senhor nos ensina, sejam vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Amém? Com base em tudo isso que nós lemos agora, eu começo a refletir, por que nós não somos assim, tops, tão santo igual o Senhor? E aí, isso tudo começou quando o pecado entrou na terra. E aí vem o que nós estamos falando hoje. Isso tudo foi uma pequena introdução. Hoje a gente está na Páscoa. Nós nos lembramos da Páscoa, que foi quando o Moisés foi levantado para libertar o povo do Egito, e aí o povo foi liberto para adorar ao Senhor no monte e para viver uma vida de liberdade. Só que o povo foi liberto em meio de várias coisas que aconteceram, tiveram as pragas, teve a travessia do Mar Vermelho, o povo andou 40 anos no deserto, não pôde entrar na terra prometida do Senhor, porque eles saíram do Egito, mas a mente deles continuou presa ao Egito. Então eles não tinham sido transformados ainda. E aí o Senhor levantou vários homens para falar para o povo, olha, vocês ainda são idólatras, vocês ainda estão olhando para outros povos e me rejeitando. Porque foi assim quando o Saul foi levantado, por exemplo. Deus sempre levantava uma figura de autoridade, falava com aquele homem ia lá e guiava o povo. Vocês estão comigo, gente? Glória a Deus. Só que em um determinado momento, o profeta Samuel estava lá, e aí o povo chegou no Samuel reivindicando um rei, porque eles olharam para as outras nações e falaram, olha Samuel, fala com Deus lá para ele levantar um rei para nós, porque as outras nações têm reis, por que a gente não é igual a eles? Então olha mais uma vez, uma mentalidade presa. Eles não queriam ser governados por Deus, mas eles queriam ter um rei, porque eles se compararam com outra nação, e acharam que um homem podia dar para eles o que só Deus podia dar. Aí veio Saul, pecou contra o Senhor, veio Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas que também pecou. E aí veio Salomão, que pecou muito, mesmo tendo muita sabedoria. Aí depois veio o filho dele, que pecou muito, também veio um monte de gente imersa em pecado, até chegar Jesus perfeito. E ele é a nossa Páscoa. Baseado em tudo isso, mais uma vez eu só fico pensando, Senhor, eu realmente sou pecador. E aí eu lembro de um dia que, vou falar uma coisa aqui que talvez você já pensou, e isso é bem ruim. É ligado a esse pensamento que talvez você vai se identificar, talvez você vai ficar com raiva de mim, tá bom? Já estou te falando logo. Porque a gente falou aqui de quem desejar a morte, quem você não matou, mas se você desejar a morte é como se você tivesse matado. E aí às vezes eu estou andando na rua com o meu carro e alguém empina a moto bem na frente do meu carro. Estou abrindo meu coração, pecado, tá? E aí eu fico pensando, às vezes vem na minha cabeça, tomara que esse cara caia, se machuque muito, para ele não fazer mais isso. O João falou não, porque ele anda de moto. Mas alguém já pensou isso? Você não precisa levantar a mão se você ficar com vergonha. Então está todo mundo confessando pecado e o Senhor tem perdão para nós. Porque a gente está derrubando esses caras na nossa mente. A gente está em pecado por pensar isso. Isso foi um exemplo bem bobo. Mas se você estiver um pouquinho irritado, sei lá, você fica mais desconfiado, aí você passa e tem alguém que você gosta assim, tem um fio aqui.
Você passa assim e tem alguém que você acha legal, a pessoa, aí a pessoa também está na pressa, ela passa direto do outro lado da rua, aí talvez você olhe e fala, nossa, fulano, você é doido, nem falou comigo, também não vou falar mais. Você já está julgando, você não sabe como foi o dia da pessoa, ou eu não sei como foi o dia da pessoa, e a pessoa não sabe como foi meu dia. E aí vem Pai, o Senhor, que prova os corações, mede as nossas intenções, olha para nós e fala, esse aí é o meu filho, mas ele ainda está tão imaturo, o pecado ainda influencia tanto a vida dele, ele ainda é tão julgador. Aí, eu escrevi uma frase aqui, que diz assim, o pecado é a doença que nos leva à morte. Porque, lá em Gênesis, no capítulo 2, quando a Eva e o Adão comeram o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles pecaram contra o Senhor, e a palavra é isso, gera morte. Lá em Tiago 1:15, eu vou ler rapidinho, diz assim, 14 e 15, mas cada um é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, ou pelo seu próprio desejo, depois havendo o desejo sido concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado sendo consumado, gera morte. Então, cada momento que a gente tem uma atitude ou um pensamento que fere o amor de Deus, que é contrário ao amor de Deus, a gente está pecando e isso gera morte. Talvez a gente não vai cair morto no chão na hora, mas isso abre uma porta para que a morte entre em algum lugar da nossa vida. Cada momento em que eu fico com medo de expor um erro meu, e aí eu omito aquele erro e finjo que eu sou menos pior do que o que eu realmente sou, eu não estou sendo transparente, aquilo é mentira, abre uma porta para o pai da mentira atuar em alguma área da minha vida. E isso gera morte. E aí, eu estava pensando nessa frase, né? O pecado é a doença que nos leva à morte. Eu estava lembrando, acho que é o Rambo, que ele olhava para os inimigos e falava, você é a doença e eu sou a cura. Eu era bem pequenininho quando eu ouvia isso daí. Acho que é o Rambo que falava isso. Era o Rambo, né? Quem? Ah, era o Cobra? Então, isso aí. E o pecado é a doença que nos leva à morte, mas Jesus é a cura. E aí eu gostaria de ler com vocês Marcos no capítulo 5. Nós vamos ter uma leitura um pouquinho extensa de novo. Vocês estão comigo, gente? Está fazendo sentido? Glória a Deus. Que o Senhor abra os nossos olhos, para a gente entender que nós precisamos dEle, mais do que tudo. Diz assim o verso 21. Passando Jesus, outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo, minha filha está doente, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. E aí por que eu falei desse jeito? Aqui nesse pedaço que o Jairo, ele rogava muito. O que é rogar? A tradução dessa palavra, ela fala sobre rogar, suplicar e implorar. Alguém já implorou por alguma coisa aqui? Você já se sentiu desesperado a ponto de falar, me dá isso, eu preciso. Isso aqui
é uma fala de desespero, é uma fala de necessidade, é quando a sua alma está gritando porque você precisa de algo e você é incapaz de conseguir, você é totalmente incapaz de conseguir. E o Jairo, ele tinha a filha dele doente, uma menininha de 12 anos, está lá em Lucas capítulo 8, verso 42, falando que ela tinha 12 anos, e ela era a filhinha dele, a filhinha amada do coração dele. Eu não tenho filha, mas eu sei que os pais que têm filha, eles ficam bobos, perdão pela expressão, mas é que parece que a filha domina o coração do pai. A Giovana falou que é verdade. Então, a filha domina o coração do pai, porque o pai ama muito, ele fala, essa é a minha princesinha, eu não quero que ninguém olhe para ela com maus olhos, eu não quero que ninguém toque nessa menina. E aí eu imagino Jairo desesperado, porque a filhinha dele de 12 anos estava doente, e ele precisava que ela fosse curada, porque ela precisava da cura, e eu sei que se um filho precisa de algo, o pai se desespera para que aquele filho seja suprido em todas as necessidades, do mesmo jeito que Deus mandou Jesus Cristo, que é Deus, para morrer por nós, porque se não fosse Ele, não daria certo. E aí esse homem, ele chega desesperado, e ele fala, a minha filha está à beira da morte, Senhor, será que o Senhor pode ir lá em casa, impor suas mãos sobre ela, para que ela sare e viva? Eu não quero que a minha filha morra. Então, eu sei que nós já nascemos como fruto do pecado, nascemos com a semente do pecado ali, e nós somos pecadores. Jesus nos redimiu, mas às vezes a gente ainda erra o percurso, a gente ainda dá um tropicão, cai no chão, e vai Jesus e nos levanta de novo. Mas eu estou falando isso não só por nós, mas esse homem, ele foi clamar por uma menininha de 12 anos, e talvez nós conhecemos pessoas que a morte está reinando na vida deles, nós conhecemos famílias que estão sendo destruídas, talvez você conhece alguém que está imerso na depressão. E aí eu penso, onde estão os Jairos dos nossos dias? Que vem a morte reinando em algum lugar, vem alguém à beira da morte, à beira do desespero, sem esperança, e onde estão os Jairos que vão até Jesus e falam, Senhor, a minha família está sem solução, o meu vizinho está sem solução, Senhor, olha para as ruas, os adolescentes, eles estão imersos em pecado, usando drogas, roubando. Aonde estão os Jairos dos nossos dias, que vão até o Senhor e clamam por uma geração que está morrendo, clamam por uma geração que está perdida? Eu estava no aniversário ontem de uma senhorinha de 85 anos, na plaquinha estava 80, mas ela disse que o pai dela registrou ela 5 anos depois da data de nascimento dela. E aí eu perguntei para ela, a senhora acha que mudou muito da época que a senhora era mais jovem para agora? E aí ela falou, naquela época a gente vivia de verdade. E aí ela me fez pensar, até em quando eu era criança, que eu e meus pais saíam para andar à noite na rua, e era tão sossegado, a gente não andava com medo de ser roubado. Eu lembro que eu tinha um carro imaginário, e aí meus pais iam andando, eu ia lá mudando a marcha, virando o volante, no meio da rua, fazendo barulho de carro. Eu achava aquilo incrível. Ninguém tinha medo de ser roubado. Aí hoje você está andando na rua, aparece 2 caras numa moto, aí você já toma um susto, na hora que você vai ver, é o João. Mas não é assim, você não se assusta se vem 2 caras numa moto? Então, parece que a gente anda preso no medo, porque é isso que o mundo apresenta para nós. Mas onde estão os Jairos, que vão até Jesus,
olha para esses rapazes na moto e clama por eles. Porque a morte está reinando na vida deles. Verso 24. E Jesus foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Então, aqui Jesus correspondeu ao clamor de um homem que amava a sua filha e queria a cura da sua filha. Então, eu oro para que o amor do Senhor penetre o nosso coração de tal forma que a gente não olhe para as pessoas como nós queremos olhar, mas para a gente olhar para as pessoas como o Pai olha. Porque sabe, o Pai ele não olha conforme o que nós fizemos, mas Ele olha conforme o que Ele nos fez para ser. Porque o Pai não colocou ninguém na terra aleatoriamente, à toa. Ele deu uma identidade e um propósito para cada um de nós, e Ele olha para cada um de nós, jovem, idoso, homem, mulher, criancinha, crente que vai na igreja, assaltante de banco, matador. Ele olha para todos nós com o mesmo amor, com o mesmo amor. E isso, eu acredito que isso fere o nosso ego muitas vezes. Isso fere a nossa forma de amar muitas vezes. E o Senhor seguiu o Jairo, foi com Jairo até a casa dele, mas no caminho, verso 25, certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. Então a menininha estava doente, prestes a morrer, e a mulher estava morrendo há 12 anos, porque quem perde sangue está morrendo. Vocês estão comigo? Sangue é vida, se perdeu o sangue, está morto. Ela estava perdendo o sangue há 12 anos e morrendo há 12 anos. E havia padecido muito com muitos médicos, e despendido ou entregado tudo quanto tinha, e nada lhe aproveitando isso, antes ela só piorava. E aí talvez a gente olhe para a mulher do fluxo de sangue como alguém distante. Mas eu gostaria que nessa noite a gente entendesse que nós hoje somos, ou podemos ser, ou conhecemos alguém que é essa mulher do fluxo de sangue. Porque a nossa vida ela vai escorrendo pelas nossas mãos. A cada momento que a gente está vivendo e tem um acidente de percurso ali, é um pouquinho de sanguinho que sai saindo na nossa vida. Então há 12 anos essa mulher estava morrendo. Eu não sei, o Maurílio estava falando da conversão dele, até ele encontrar Jesus. Com quantos anos, Maurílio, você encontrou Jesus? 25 anos, o Maurílio estava sangrando até a morte. 25 anos ele estava morrendo. Essa mulher estava morrendo há 12 anos. E aí, verso 27, ouvindo falar de Jesus, olha o que o Maurílio falou também. Felizes ou bem-aventurados os que pregam o evangelho, algo assim ele falou, né? Então, ela ouviu falar de Jesus. Eu imagino que Jesus estava andando lá no meio da multidão, indo até a casa do Jairo, e aí aquela mulher estava doente há 12 anos, e talvez ela já tinha ouvido falar de Jesus, que existia um homem que estava curando todo mundo, expulsando os demônios, e aí aquela mulher ouviu burburinhos assim, olha lá Jesus está passando lá, vamos lá, ó a multidão seguindo ele, bora. E aí essa mulher ouviu, e ela falou, é hoje que eu vou parar de morrer, é hoje que a vida vai chegar em mim, vai me tocar, e eu não vou mais estar morrendo, esses 12 anos de morte vão acabar hoje. Aí essa mulher, ela dizia consigo mesma, porque se tão somente eu tocar nas suas vestes, sararei.
Essa mulher, ela tinha uma certeza de que se ela tocasse no Senhor, ela sararia. Eu não sei como anda a sua vida. O irmão Edson estava ministrando esses dias e ele falou sobre os lugares da nossa vida em que a morte ainda reina. E se a morte ainda reina, eu tenho certeza que existe alguma coisa acontecendo para isso reinar. E isso está ligado ao pecado, porque o pecado gera morte. Essa mulher estava morrendo há 12 anos, e ela tinha certeza que se ela tocasse em Jesus, ela sararia. E aí eu gostaria que você pensasse na sua mente, na sua vida, no que tem acontecido, e refletisse sobre onde na minha vida ainda existe morte. Onde ainda tem destruição, aonde não existe a vida plena do Senhor. Essa mulher, no verso 27, disse: ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou nas suas vestes. E isso parece ser muito simples, você ir por detrás da multidão e tocar. Só que, segundo a lei dessa época, se uma mulher tivesse nos seus dias de fluxo de sangue, ela não poderia sair em público, porque ela poderia morrer apedrejada. Quem essa mulher tocasse, se tornava também impuro. Onde ela pisasse, se ela sentasse em um lugar, se essa mulher tivesse sentado em alguma cadeira aí, você sentasse na cadeira que está encostada na cadeira que ela sentou, você seria impuro, você também ia ter que ficar lá por um tempo recluso, ia ter que fazer um ritual de purificação para andar em público. Então essa mulher, ela estava correndo risco de vida. E aí ela pensou consigo mesma: opa, Jesus está passando, se eu tocar no manto dele, eu vou ser curada. E toda a morte que está reinando na minha vida por 12 anos, vai passar, vai acabar. Eu conheço um rapaz que ele devia ter uns 20 e poucos anos, e a casa dele, ele morava com os pais, a casa dele reinava a morte naquele lugar. Aí um dia esse rapaz, ele foi num retiro, e reinava morte na vida dele também, imerso em pecado, viciado em pornografia. Aquele rapaz foi num retiro, um dia, nesse dia do retiro, o Espírito Santo tocou ele, de uma forma que nunca tinha tocado antes. Aí esse rapaz voltou para casa, onde reinava a morte, o casamento dos pais estava à beira da destruição, à beira da morte, doente. Só que esse rapaz, ele voltou com uma esperança, porque naquele dia do retiro, o Senhor tocou ele. Então ele voltou para casa, cheio da vontade de Deus, do Espírito Santo, teve um tempo de concerto com cada um dos pais, e depois desse momento de concerto, em muitas noites, esse jovem, ele conta que ele colocava as mãos no chão da casa dele e declarava a presença de Deus, declarava restauração. Esse rapaz, ele passava nas portas e ele colocava a mão nas portas e declarava: o Senhor Jesus reina aqui, restauração. E não foi rápido, e eu acredito que ainda está acontecendo muitos processos, mas o casamento foi restaurado, a família foi restaurada, e a honra e a glória é do Senhor Jesus. E eu estou contando o testemunho porque às vezes você não tem esperança, mas quando a gente conta um testemunho de algo que realmente aconteceu, isso aumenta a sua fé, porque se tão somente você tocar no Senhor, a morte que está reinando em algum lugar da sua casa ou da sua vida, ela acaba, porque o Senhor Jesus é a ressurreição e a vida. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Verso 29. Assim que ela tocou,
secou a fonte de seu sangue e sentiu que no seu corpo que já estava curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que o poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Então Jesus olhava ao redor para ver o que tinha acontecido. Eu fico pensando que às vezes a gente fica quietinho no nosso canto, parado esperando, sabe? Mas eu vejo pessoas na Bíblia que elas eram extravagantes, elas eram desesperadas, porque era caso de vida ou morte. E a gente leu lá em Romanos que não há ninguém que busque a Deus e ninguém que faça o bem. A gente lê em Filipenses que do Senhor vem o querer e o realizar. Então, se não for o Senhor, nós não vamos buscar o Senhor. E se nós não buscarmos o Senhor, nós vamos estar em pecado. E se nós estivermos em pecado, nós morreremos. E a morte vai vindo aos pouquinhos, vai sangrando um dia, aí no outro dia já sangrou mais um pouquinho, e a gente está acomodado com aquele sangue saindo. Aí no outro dia sangrou um pouquinho, aí você fala: não, hoje eu vou buscar o Senhor. Aí você busca o Senhor num dia, mas você ainda nem teve aquele encontro com o Senhor, você só leu a Bíblia, ficou mais feliz, colocou ali um trapo de imundícia, aí você tirou a imundícia, se limpou, no outro dia sangra mais um pouquinho. Você vai se acostumando com a morte reinando em algum lugar da sua vida. E aí quando você se cansa, porque você está morrendo, você entende que é vida ou morte, você está disposto a lançar até a sua última moeda, sabe? Porque essa mulher, ela foi tão louca, porque ela poderia morrer, e aí ela deve ter pensado, imagino, ou eu passo e consigo tocar nele, e sou curada e alguma coisa acontece, ou eu passo, o pessoal me vê e eles vão me bater até a morte, mas eu não me importo com o que vai acontecer comigo, eu vou me posicionar, eu vou tomar uma atitude, eu não vou ficar quietinho, eu vou clamar. Eu estou vendo morte reinando no meu trabalho, eu não vou ficar quieto, eu vou me levantar em oração, eu vou até o Senhor, porque um toque do Senhor pode mudar essa situação. Na minha família, com meu filho, tem morte reinando lá, está repreendido em nome de Jesus. Eu vou até o Senhor, e eu vou clamar ao Senhor: Senhor, mora na minha casa, toca no meu filho, liberta ele do que ele precisa ser liberto. Ah, minha tia, perdida. Só que vida e morte estão no poder da língua, então ela está daquele jeito, mas o Senhor enxerga ela com amor. Então eu vou até o Senhor e eu clamo: Senhor, toca na vida dela para que ela sare e não morra. Mas onde estão os Jairos que vão até o Senhor clamar por alguém? E onde estão as mulheres do fluxo de sangue que entendem que precisam do Senhor e tocam no Senhor? Eu não sei se você entendeu o que aconteceu aqui. Tinha, 70, 100 pessoas rodeando Jesus. Mas essa mulher tocou ele diferente. Essa mulher conseguiu tocar Jesus ao ponto de ele sentir que ela tocou. É muito bom sentir a presença de Deus, mas você já pensou você vir tão desesperado por algo do Senhor na sua vida, que Deus olha e fala: nossa, de mim saiu poder.
O meu filho me tocou, saiu poder, olha o meu poder fluindo na vida dele, olha a vida dele sendo transformada, porque ele decidiu vir desesperado até mim, e ele me tocou. Já parou para pensar nisso? A palavra fala que o pai procura filhos que o adorem em espírito e em verdade. Então o pai, ele está esperando que nós, desesperadamente, com o coração quebrantado, entregue ao Senhor, sejamos tão intensos e tão quebrantados diante dele, que o Senhor nos veja, que ele nos sinta tocando nele, e o poder dele fluindo na nossa vida. Aí essa mulher saiu curada. Verso 33, a mulher que sabia o que tinha acontecido, porque ninguém sabia o que tinha acontecido com ela, só ela sabia. Temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele, e disse-lhe toda a verdade. E olha o que Jesus falou para ela: filha. Então, essa mulher que talvez era abandonada por todo mundo, rejeitada por todo mundo, talvez a identidade dela estava totalmente ferida, mas o Senhor foi e disse: filha. Essa mulher tinha um pai. A menininha de 12 anos tinha um pai que viu ela morrendo, correu até Jesus e falou: salva minha filha, Jesus. Essa mulher, ela não tinha um pai. Eu não sei como você está aqui hoje, talvez você tenha problemas com seus pais, talvez você não teve ninguém para clamar por você, mas sabe o que Jesus fala para você? Filho, filha, eu sou teu pai, a tua fé te salvou. Então o Senhor restaurou a identidade daquela mulher, o Senhor declarou que a fé daquela mulher em Jesus salvou ela, e olha o que ele falou: vai em paz. Então todo aquele peso de culpa, aquele peso de rejeição, talvez a depressão que reinava na vida dela, toda aquela morte foi embora e a mulher foi em paz. Isso revela que a nossa fé no Senhor libera cura, o Senhor restaura a nossa identidade, e Ele fala: hoje você tem paz. Tudo que te atormentava, te deixava ansioso, eu libero paz. É isso que o Senhor faz com a gente. Esse é o evangelho do Senhor. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, da parte do Jairo, a quem disseram: a tua filha está morta, para que você está importunando Jesus? Talvez você está pensando que você está importunando Jesus por pedir por alguém que você nem vê esperança, ou por pedir por você mesmo, e talvez você não vê esperança na sua vida. E aí as pessoas olham e falam: meu, para que você está pedindo por essa pessoa? Ou por isso? Você não tem esperança, essa área da sua vida já está morta, não tem solução. Só que olha a palavra de Jesus. Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Então Jesus não permitiu que ninguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e o seu irmão João. E tendo chegado à casa do Jairo, viu o alvoroço, e viu todo mundo que chorava e pranteava, e entrando disse para todos eles: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A menina não está morta, ela simplesmente dorme. E riam-se dele. Já parou para pensar que esse pessoal estava rindo de Deus? Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada, e tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina,
a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e todos ficaram assustados e com grande espanto. Então Jesus mandou que expressamente ninguém soubesse o que tinha acontecido, e falou: deem de comer a menina. A menininha estava morrendo, o pai dela clamou por ela, e tudo que eu vejo aqui é, nessa galera que estava incrédula, eles tinham uma mentalidade presa no natural, e talvez o que nós estamos vendo está totalmente contrário à nossa fé. Mas o Senhor diz: não temas, simplesmente crê. Gostaria de ler João capítulo 10. Sabe, essa morte que a gente está falando, talvez a gente só está refletindo sobre a vida dessa menininha de 12 anos e dessa mulher que há 12 anos morria. Mas isso tudo é um fruto do pecado que tem reinado em tantos ambientes, tem governado tantos lugares. Lá em João, no capítulo 10, versículo 10, diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Aqui é Jesus falando, e aí ele continua falando: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor, o pastor dá a vida pelas tuas ovelhas. Jesus, ele liberou a cura para aquela mulher que teve fé, sem falar nada. Jesus restaurou a identidade daquela mulher que não tinha pai, que não tinha ninguém para interceder por ela, não tinha ninguém para clamar por ela. Jesus curou aquela menininha que tinha um pai, alguém que clamava por ela. E ele liberou vida, porque aquela mulher, ela há 12 anos não tinha uma vida em abundância, porque ela estava morrendo todos os dias. Mais uma vez eu pergunto: que lugar da nossa vida, que área da nossa vida está morrendo? E a gente não tem desfrutado de uma vida abundante? Ou quem na nossa casa, na nossa parentela, quem na nossa vizinhança não está desfrutando da vida abundante que Jesus Cristo libera? Eu gostaria que nós nos colocássemos de pé, vocês no caso, que eu já estou de pé. Gostaria que nós fizéssemos 2 movimentos hoje, nesse momento. Eu não vou orar, tá bom, no começo. Não sei se o pessoal vai tocar alguma coisa, eles já estão tocando, né? Eu gostaria que você começasse a refletir sobre áreas da sua vida onde não tem vida, onde você não enxerga a vida. Talvez seja num relacionamento, talvez seja na sua vida financeira, mas eu quero que você vá mais profundo. Porque talvez a sua vida com Deus não está fluindo, porque quando você vai orar, você fica: mas vou ter que ficar parado. E aí você não está indo até a fonte da água da vida, e por isso a vida abundante de Deus não está fluindo em você. Então eu gostaria que nesse momento você começasse a refletir sobre isso e pedir para o Senhor: Senhor, vai até a minha casa e toca nessa área da minha vida, porque eu sei que o Senhor tem poder para liberar vida.
Pode começar a clamar, irmão. Mas abra a sua boca. O Jairo naquele momento precisou abrir a boca, ele precisou ir até o Senhor, ele precisou se derramar diante do Senhor, ele precisou abrir a boca e falar: Senhor, vai até a minha casa e toca a minha filha para que ela viva e não morra. Tirar a